A situação na guerra na Europa em 1942 era bem complicada para os aliados. O eixo ocupava diversas posições estratégicas no continente, realizando ofensivas em muitos frontes. As rotas de suprimento para o Afrika Korps do então general Rommel, que combatia os ingleses no norte da África, passavam diretamente pelo coração do mar Mediterrâneo e chegavam em portos da Líbia. Um dos únicos meios dos aliados prevenirem esses suprimentos de chegarem ao norte da África era atacando as aeronaves e embarcações que os levavam, e por isso a ilha de Malta se mostrou como um dos pontos mais vitais dessa fase da guerra. Localizada quase exatamente no centro do mar Mediterrâneo, Malta sediava bases aéreas e navais inglesas que constantemente causavam problemas para o esforço de guerra da Alemanha e da Itália. Perder essa posição estratégica seria entregar todo o fronte da África para a raposa do deserto. Mas da mesma forma que as forças aliadas em Malta atacavam, elas também eram atacadas devido à proximidade com tantos territórios controlados pelos fascistas. As águas e espaço aéreo ao redor da ilha eram constantemente vigiadas por um enorme contingente de submarinos e aeronaves inimigas, tornando quase impossível trazer quaisquer tipos de suprimentos essenciais para a ilha. Combustível e óleo para aeronaves e navios, munição antiaérea, farinha, alimentos e outros recursos vitais cada vez mais se tornavam escassos. Caso esses suprimentos acabassem, a ilha ficaria muito mais suscetível de ser conquistada. Em junho de 1942, os aliados tentaram efetuar duas missões de reabastecimento, denominadas a Operação Arpão e a Operação Vigoroso. A frota somada dessas duas operações eram de 17 embarcações de suprimentos, mas apenas 4 conseguiram chegar em Malta, com os outros navios tendo sido afundados ou ordenados a voltarem para os seus portos devido ao intenso ataque do eixo. A situação cada vez piorava mais, e Malta era valiosa demais para o esforço de guerra britânico para ser capturada. Era preciso uma outra missão para abastecer a ilha, mesmo com todas as adversidades. Essa operação arriscada e quase insana foi denominada de Operação Pedestal. Mesmo com a decodificação do código secreto das máquinas de criptografia Enigma alemãs, a vantagem ainda estava claramente com o inimigo, em razão, claro, da má interpretação de alguns dados de inteligência. Por exemplo, quando as comunicações inimigas mencionavam o U-Boat alemão na área, eles eram considerados apenas como em trânsito e nunca como se estivessem patrulhando a área do mar Mediterrâneo, quando na realidade eles faziam essa atividade com constância naquela região. Portanto, a análise de alguns dados sobre o inimigo se provaram erradas. Para a missão impossível em direção a Malta, foram explorados 4 planos de ação em que a maior parte deles dependia da disponibilidade do porta-aviões americano USS Ranger para oferecer uma cobertura aérea. Mudanças no cenário das batalhas marítimas mais tarde cancelaram a participação do USS Ranger e todos os porta-aviões que participaram da operação foram embarcações inglesas. Os planos também se distinguiam com relação à composição da força de escolta dos navios de suprimentos. De qualquer forma, a força de defesa do comboio naval deveria ser capaz de repelir uma miríade de ameaças inimigas, como submarinos, caças, bombardeiros encouraçados e cruzadores inimigos nos setores próximos à Sardenha, Sicília, no sul da Península Itálica e também no norte da Líbia. Na operação de abastecimento anterior, a Operação Vigoroso, a aviação aliada não havia conseguido danificar as embarcações inimigas o suficiente para proteger os navios de transporte aliados. Como a aviação sediada em Malta estava com falta de combustível e munição, as aeronaves que deveriam cobrir o comboio deveriam sair dele próprio, por isso foi tomada então a decisão de incluir valiosos porta-aviões na composição da força incursora. Por motivos estratégicos, também foi estabelecido que as embarcações de combate eram mais importantes para o esforço de guerra geral do que os navios de suprimentos e sua carga. Portanto, caso os transportes fossem muito danificados, deveriam ser afundados se comprometessem a segurança da escolta ou deixados para trás.
Para transporte de combustível e óleo de diversos tipos, extremamente necessários para Malta, em quantidade significativa, os ingleses precisavam de um navio-tanque que alcançasse velocidade de no mínimo 18 nós. Mas a Inglaterra não tinha navios desse tipo com velocidade suficiente para manter toda a formação segura à disposição. A administração marítima americana, entretanto, possuía 2 embarcações nesse padrão que foram cedidas aos ingleses depois de intensas negociações. Uma delas, chamada de Kentucky, foi afundada na tentativa anterior de abastecer Malta, sobrando agora apenas o navio Ohio. Para a defesa contra ameaças navais pesadas, foram destacados 2 encouraçados, o HMS Nelson e o HMS Rodney, 3 porta-aviões, além do HMS Eagle, o Indomitable e o Victorious, além de cruzadores, destroyers, fragatas e um rebocador para auxiliar alguma embarcação que fosse danificada e perdesse potência nos seus motores. Além da força principal, diversas frotas menores participaram da operação, oferecendo apoio logístico ou bélico em determinados pontos considerados mais sensíveis na missão. A quantidade de transportes foi definida como sendo de 3 embarcações de suprimentos, cada uma carregada com um pouco de cada recurso que Malta precisava, principalmente farinha e munições. Com cada navio levando uma parcela de cada item requisitado por Malta, mesmo que algumas embarcações fossem afundadas, pelo menos uma porcentagem de cada carga teria a certeza de se chegar à ilha. As embarcações da operação foram divididas em grupos, com os principais sendo denominados o grupo Z, X, Y e R. A Força Z contaria com os 2 encouraçados e os 3 porta-aviões grandes do comboio, sendo portanto o grupo de combate pesado. A Força Aeronaval do comboio então contaria com 72 caças e 38 aviões torpedeiros, 3 cruzadores, o HMS Sirius, o Phoebe e o Charybdis, e mais 15 destroyers fechavam o pacote da Força Z. Após a passagem pela área que se pensava ser a região mais perigosa, a Força Z iria se separar do comboio e retornar para o Estreito de Gibraltar, passando o comando da força principal para outra embarcação. A Força X, por sua vez, era composta de 3 cruzadores, o HMS Nigéria, o Quênia e o Manchester, um cruzador para apoio antiaéreo e o HMS Cairo, além de 11 destroyers e um rebocador. Essa seria a frota que iria acompanhar os transportes até Malta. Se aproximando da ilha, essa força deveria retornar e se encontrar com a Força Z em algum ponto do Mediterrâneo. A Força Y, que estava em Malta, era constituída de 2 fragatas e 2 destroyers. E por fim, a Força R, que tinha esse nome por ter a função de reabastecimento, era constituída por 3 navios petroleiros, um rebocador e 4 corvetas para escolta. A Força R deveria abastecer a frota após a passagem no Estreito de Gibraltar e ficar preparada em uma área segura do mar Mediterrâneo caso fosse requisitada. A união da maior parte dessas frotas em um grande comboio era denominada de Força F. Com as forças de incursão definidas, a rota acertada e as embarcações carregadas, era hora de tentar salvar a ilha de Malta. Algumas missões ocorreriam ao mesmo tempo em que a Operação Pedestal, para providenciar um apoio, uma cobertura ou ações de contra-inteligência para enganar os inimigos. 3 foram as principais. Uma delas foi a Operação Ascendente, que teve o objetivo de trazer de volta 2 dos navios de transportes que haviam conseguido chegar em Malta nas operações anteriores, sendo eles carregados de feridos, prisioneiros de guerra ou materiais de sucata que poderiam ser reaproveitados no esforço de guerra. A escolta dessas embarcações seria feita pela Força Y. O início da operação ocorreu no dia 10 de agosto e se encerrou no dia 14 de agosto com muito sucesso. Outra operação de destaque foi a Operação Furiosa. Após as embarcações saírem dos portos ingleses, foi combinado um treinamento das tripulações de porta-aviões que iriam participar da Operação Pedestal. A ideia era preparar os pilotos da força-tarefa, já que muitos tinham uma limitada experiência em combate, além de treinar também as equipes de escolta e anti-submarino. E por último houve a Operação Folly 2.
O plano era reforçar a defesa aérea de Malta com cerca de 40 Spitfires que seriam transportados pelo porta-avião HMS Furious. Chegando em determinada posição no mar Mediterrâneo, o Furious deveria lançar os seus Spitfires para que eles pudessem pousar em Malta perto do entardecer, em tempo para providenciar cobertura aérea quando o comboio se aproximasse da ilha. O HMS Furious deveria então retornar assim que concluísse sua parte na missão, sendo escoltado por destroyers na volta. Com tudo planejado, as primeiras embarcações inglesas da força-tarefa da Operação Pedestal começaram a sair do porto de Scapa Flow no dia 31 de julho. Já no dia 5 de agosto começaram os treinamentos da Operação Furioso, que duraram mais 2 dias. Ainda no dia 5, a inteligência aliada detectou comunicações inimigas que deixaram claro que a mudança da rotina dos ataques aéreos aliados e ações ofensivas na região também alertou os alemães e os italianos de que talvez os ingleses estivessem reunindo recursos para outra missão com destino a Malta, com agentes infiltrados no Estreito de Gibraltar, reportando o movimento de todas as embarcações aliadas entrando ou saindo do Mediterrâneo durante o período. Entre os dias 9 e 10 de agosto, a maior parte da força-tarefa, a Força F, passou pelo Estreito de Gibraltar com espiões do eixo tendo reportado seu trânsito para as forças alemãs e italianas. Uma das primeiras ações no dia 11 de agosto foi o restabelecimento das embarcações do comboio pela Força R, que encontrou os navios britânicos em uma posição um pouco antes de chegarem ao sul da ilha de Baleares. Entre meio-dia e 30 e 15h50, horário local, foi executada então a Operação Fole 2 com o HMS Furious lançando as aeronaves a uma distância de cerca de 940 km de Malta, enquanto a Força F estava ao sul da ilha de Maiorca. Das 39 aeronaves lançadas, apenas um Spitfire não chegou ao seu destino devido a problemas mecânicos. Quando se preparavam para retornar a Gibraltar e se separar da Força F, o HMS Furious foi protegido pelos destroyers Keppel, Venomous, Westerler e Wolverine. Curiosamente, o HMS Wolverine se chocou de propósito contra o submarino italiano, o Dagabur, e o afundou, mas também fazendo com que o destroyer sofresse graves danos e fosse deixado para trás. Tanto o HMS Furious, suas escoltas e muito mais tarde o HMS Wolverine conseguiram retornar em segurança para Gibraltar. Enquanto o Furious lançava suas aeronaves, a Força F já estava a 130 km de Algiers, no norte da Argélia, e foi aí que o primeiro de muitos desastres aconteceu. O submarino alemão U-73 penetrou na formação de embarcações aliadas e disparou 4 torpedos contra o HMS Eagle, que estava repleto de combustível, munição, aeronaves e sua tripulação. O ataque do U-Boat resultou em 4 acertos que afundaram o imponente e antigo porta-aviões em menos de 10 minutos. Sem ainda nem ter chegado na área mais perigosa da missão, 1/3 das aeronaves que poderiam proteger o comboio já haviam sido aniquiladas. No final da tarde, 6 grupos de bombardeiros alemães Ju-88 atacaram o comboio, mas não houve um reporte de danos a nenhuma das embarcações. Os dados de inteligência recebidos durante o dia também eram nada animadores. Primeiro foi dito que os cruzadores e outros navios de guerra italianos foram informados por submarinos da presença aliada na região e foram reposicionados para poder interceptar a frota inimiga em menos de 2 horas. A operação italiana foi cancelada antes de chegar ao seu alvo pela falta de cobertura aérea disponível. O segundo dado informado foi de que o eixo aparentemente acreditava que o porto de Tobruk, na Líbia, era o alvo da força atacante. A localidade era vital para o fluxo do suprimento do esforço de guerra alemão e italiano no norte da África. Então, diversas unidades, tanto em terra quanto no ar, foram deslocadas para posições defensivas. A situação para a Operação Pedestal ficou mais delicada no dia seguinte, quando uma mensagem criptografada foi decifrada, vindo diretamente de Hermann Göring para as unidades da Luftwaffe
no caminho do comboio aliado. Parte dela dizia o seguinte: vocês devem operar sem qualquer outro objetivo em suas mentes que não seja o da destruição completa daquele comboio britânico. A destruição desse comboio é de importância decisiva. Logo, as coisas iriam piorar. E muito.